You waiting on me? Yeah. All right. Well, welcome everyone. Thank you for coming out tonight. Bem-vindos a cada um de vocês. Obrigado por terem vindo nessa noite. It's great to see you again. É ótimo vê-los novamente. I recognize many of the faces, Eu reconheço várias das faces, but I don't remember the names as well. mas eu não me lembro dos nomes. Last time I was here, you gave me a book with your pictures and your names written in it. Quando da última vez que eu estive aqui, vocês me deram um livro com fotos e com os nomes de vocês embaixo. And I looked for it, and I looked for it, and I looked for it, but I couldn't find it. Eu procurei, mas não achei. So it's in my library somewhere, Esse livro está na minha biblioteca, em algum lugar. but I'd appreciate it if you'd tell me your name when you come visit or come to see me. De forma que eu vou agradecer, eu aprecio se vocês ao virem a mim me disserem os nomes de vocês. And I will do my best to remember your name. E eu vou fazer o melhor que puder para me lembrar dos nomes de vocês. I do want to bring greetings from Woodruff Road Presbyterian Church, Eu trago para vocês saudações da Igreja Presbiteriana de Woodruff Road, from the pastoral staff as well as the elders, deacons, and the rest of the congregation. da equipe pastoral, assim como dos presbíteros, dos diáconos e do restante da congregação. We remember you in prayer, Nós sempre nos lembramos de vocês em oração and we look forward to hearing how the Lord continues to work in your congregations. e nós estamos sempre ávidos por ouvir o que Deus tem feito nessa congregação. Also, I think you did it already, but introduce my wife Christy down here and my son Wyatt, who have joined me on the trip this time. Deus já foi feito isso, mas eu quero apresentar de novo a minha esposa, Chrissy e Wyatt, que dessa vez vieram com ele. Nas outras vezes em que ele veio sozinho, ele ficava triste, ficava lembrando de casa, e dessa vez ele está alegre com a família. I'm saying that this time you are happy with your wife and son. The last times you came, Yes, I was lonely. The previous times that I have visited, Nas minhas visitas anteriores, we've talked about three topics. nós tratamos sobre 3 tópicos. One, we talked about conflict resolution and peacemaking. Deles foi sobre resolução de conflitos e de pacificação. And another time I visited, we talked about worldviews and the Christian worldview. Numa outra visita que eu fiz, nós tratamos sobre cosmovisão cristã. And I believe the last time is when we talked about fear, anxiety, and worry. Numa outra vez, nós tratamos sobre medo, sobre ansiedade, sobre preocupações. This time I want to talk to you about what it is, how are we to respond to trials and suffering in the life as a Christian. Desta feita, eu quero tratar com vocês sobre aflições, sobre como o crente, o cristão, deve responder às tribulações. This is something I deal with regularly as a pastor. Esse é um assunto com o qual eu tenho de lidar regularmente como pastor. I also deal with it as a human being. E é um assunto com o qual eu lido também porque eu sou um ser humano. And so as I've studied that, I've been able to compile a lot of information, Então, estudando esse assunto, eu pude juntar muitas informações, scriptural truths, provas bíblicas, textos, prova da Bíblia, and truths about how we are to respond to suffering in our lives. e verdades sobre como nós devemos responder ao sofrimento em nossas vidas. I want to take the time tonight to sort of set things up. Então, nós vamos aproveitar esse tempo agora à noite para estabelecer sobre o que nós vamos tratar. We're going to talk about a couple big picture items, Nós vamos tratar sobre algumas coisas que vão lhe dar uma visão, sobre itens que lhe vão dar uma visão geral. and then I'll lay out to you what we will do over the next 4 talks. Então, eu vou apresentar o que nós vamos fazer, aquilo sobre o que trataremos nas próximas 4 palestras. The first truth we want to discuss A primeira verdade que nós vamos discutir is just the fact that trials and suffering are universal. é a verdade de que tribulações e sofrimentos são universais. Everyone is subject to them. Todas as pessoas estão passíveis dessas coisas. We live in a Genesis 3 world. Nós vivemos num mundo que é aquele que resulta de Gênesis capítulo 3. É o mundo de Gênesis capítulo 3, sobre o pecado. So as we just think about, when I say that it's universal, let's think about the different age groups and what they face.
Então, quando dizemos que o sofrimento é um problema universal, vamos pensar sobre alguns grupos, algumas faixas etárias que são afetadas pelo sofrimento. If you are a young person here tonight, Se você é um jovem aqui nessa noite, you might think, what does this have to do with me? pode ser que você questione, o que é que isso tem a ver comigo? And yet you know you face various trials, various conflicts, difficulties. Mas você também passa por vários conflitos, várias dificuldades, você também enfrenta essas coisas. Maybe it's submitting to your parents. Talvez um dos pontos de conflitos que você enfrenta é de se submeter aos seus pais. Maybe it's problems that you have at school. Talvez sejam problemas que você enfrenta na escola. Maybe you have problems with your friends. Talvez sejam problemas que você tenha com outros, com amigos, com colegas seus. Or with bullies. Ou com pessoas que são bullies, que lhe criam problemas. You have trouble fitting in with other people. Ou você tem problemas se encaixando, se relacionando com outras pessoas. You wonder who you are. Ou ainda você se questione, quem sou eu? Maybe you don't have friends and you wish you did. Talvez você não tenha amigos e você desejaria tê-los. And perhaps you wonder about your future. What's the future going to look like? Ou talvez você se importe com o seu futuro. O que eu vou enfrentar no futuro? How about if you're single? Do you have problems? Um outro grupo é dos solteiros. Vocês solteiros passam por problemas? For some singles, they wonder, will I ever be married? Alguns solteiros se questionam, será que algum dia eu vou me casar? You watch years go by and that man hasn't come to your life. Você vê o tempo se passando e aquele marido, aquele pretendente não aparece. Or you haven't found that woman that you really want to commit your life to. E você fica pensando, será que algum dia eu vou achar aquela moça, aquela esposa com quem eu vou me comprometer? Perhaps you struggle with loneliness. Talvez você esteja passando por conflitos com solidão. And you too perhaps wonder about the future. What does that look like? E você também, como solteiro, talvez se importe com o seu futuro. Como vai ser o futuro? What about if you're married? Does that make a difference? E quanto aos casados, será que isso faz diferença? Well, we know that being married doesn't solve all your problems. Nós sabemos que o fato de sermos casados não resolve os seus problemas. Perhaps sometimes you have more. Talvez você esteja na monotonia, numa chatice. Sometimes the singles wish that they were married, and sometimes the married wish they were single. Às vezes os solteiros desejam ser casados e outras vezes os casados desejam que eles fossem solteiros. Once you get past your initial beginning of your marriage, quando se passa aquele período inicial do seu casamento, reality sets in and you start to have conflict. As pessoas caem na realidade e começam a passar por conflitos. Your husband is not responsive to your needs. Você vê que o seu marido não é a resposta aos seus problemas. The wife can seem unhappy or discontented. A esposa o vê infeliz ou descontente. You begin to have problems with your children. E então começam a ter problemas com seus filhos. Or at your workplace. Ou problemas no ambiente de trabalho. And so you wonder as well, what do I do now? De forma que você pergunta-se a si mesmo, e agora? O que eu faço? How about for the elderly? E o que dizer sobre as pessoas mais idosas? I turned 68 this year. Eu completei 68 nesse ano. And so I'm getting into that category. Então eu estou nessa categoria dos idosos. And with that starts coming some physical problems. E com a idade, alguns problemas físicos começam a aparecer. Both of my parents have now passed away. Tanto o meu pai quanto a minha mãe já partiram. And now I see I'm on the front line. I'm the next one. E agora eu me vejo na frente, na fila. Eu sou o próximo. Daqui a pouco eu também vou. You start to wonder about your usefulness. E aí você começa a se perguntar sobre a sua utilidade. O que eu tenho feito? O que eu fiz? And so for the elderly, we also have our problems. Então as pessoas mais idosas também têm os seus problemas. Something else, another truth we want to learn is that suffering happens to both the righteous and the unrighteous. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o sofrimento acontece tanto para com o justo, bem como para com o injusto. In fact, sometimes it can seem like it happens more to the righteous than to the unrighteous. E na verdade, às vezes você pode até perceber, achar que os sofrimentos acontecem mais para os justos do que para os injustos. If you read Psalm 73, this is what the psalmist was
discussing. Se você lê o Salmo 73, é sobre isso que o salmista estava discutindo, estava refletindo. He's asking, why do the unbelievers seem to do better than we do? Ele estava levantando questões como: por que os descrentes parecem estar indo melhores do que nós que cremos? So the first big truth that we're talking about is that trials are universal. Então, a primeira grande verdade sobre a qual vamos tratar é que as aflições são universais. The second big picture of truth is that there are different kinds of trials. A segunda verdade é que há diferentes tipos de tribulações. We have physical trials, Nós temos tribulações físicas, disease, sickness, broken bones. doenças, ossos quebrados. We have mental trials. Mas também nós enfrentamos problemas mentais, provações mentais. We talked about this last time with fear, anxiety, and worry. Nós tratamos sobre isso quando da última vez. Medo, preocupações, ansiedade, It can be anger or depression. ou depressão, ou raiva. It can be guilt or shame about the past that you just can't seem to get over. Também pode ser culpa ou vergonha, coisas que você não tem conseguido superar. We can think about spiritual trials that we have. Mas além dessas, há também as tribulações espirituais. Times where you begin to doubt about God. Doubt, do I really know God at all? Há épocas em que você começa a duvidar sobre Deus. Será que eu conheço de fato a Deus? You may have doubts about your salvation. Am I really saved? Talvez você tenha dúvidas sobre a sua salvação. Será que eu sou realmente salvo? Frustrations with doctrinal differences. Ou frustrações com questões doutrinárias. What's the effect of these trials? Quais são os efeitos dessas tribulações? When we go through a difficult time, Quando nós passamos por tempos difíceis, we can begin to question things like God's existence. nós começamos a questionar coisas como a existência de Deus, Or if not that, we question whether He even cares. ou talvez questionemos, será que Deus se importa conosco? We question if He knows what He's doing. Nós questionamos se Deus de fato sabe o que Ele está fazendo, Or we question His ability to even fix it. ou se Deus teria o poder, a habilidade de consertar essas coisas, esses problemas. As I mentioned, as a pastor and a counselor, this is what I deal with regularly. E como pastor, como conselheiro, é sobre essas coisas que eu lido constantemente. People come to me with these kinds of problems and they say, what do I do? As pessoas vêm a mim com esses tipos de problemas, perguntando a si mesmas o que eu posso fazer. And this is what we want to talk about these next few days. É sobre essas questões que nós vamos tratar nos próximos dias. We're going to see that suffering and trials is one of the greatest tools that God can use in our life. Nós vamos ver que o sofrimento é um dos principais instrumentos que o Senhor pode usar em nossas vidas. C.S. Lewis once said, C.S. Lewis disse certa vez: God whispers to us in our pleasures, Deus sussurra para nós em nossos prazeres, speaks to us in our conscience, Ele fala conosco em nossas consciências, but He shouts in our pain. mas Ele grita quando passamos por dores e sofrimentos. So we'll see that for the Christian, suffering is one of God's greatest tools. De forma que nós vamos ver que para o cristão, o sofrimento é um dos principais instrumentos que Deus usa. If we respond to them correctly. Agora, isso se nós respondemos a eles, às tribulações, de maneira correta. We have a saying in the U.S. Nós temos um ditado nos Estados Unidos. You say that the same boiling water that hardens the egg softens the carrot. O ditado é o seguinte: a mesma água fervente que endurece o ovo é a mesma água fervente que amolece, por exemplo, uma cenoura. Same water, A mesma água, different result. mesma água quente, resultados diferentes. We know that the nature of the egg and the carrot do not determine the result. Nós sabemos que a natureza do ovo, bem como da cenoura, não determinam o resultado. Did I say do not? I meant to say do determine. Ok. They determine the nature of the egg and the carrot determine what will happen. A natureza do ovo, bem como da cenoura, determinam o resultado, o que vai acontecer. The same for the Christian.
Para o cristão, how we respond to the trials will result in whether we are hardened or whether we are softened before the Lord. vai resultar, como nós respondemos, vai determinar se os nossos corações vão se endurecer diante de Deus ou se vão se sensibilizar diante do nosso Senhor. So these few days we're going to talk about how we can respond to the trials and suffering so that we maximize God's work in our life. Então, nesses próximos dias, nós vamos tratar sobre como lidar com o sofrimento, de forma que nós possamos aproveitar, maximizar a obra de Deus em nossas vidas. And we're going to see that the response is not something that's passive. Agora, nós vamos ver também que a resposta não é algo que seja passivo. It requires effort and intentionality. E porque elas requerem esforço e intencionalidade. It requires patience E requer também paciência and humility. e humildade. It also requires knowledge. Mas também requer conhecimento. We need to know what the Bible tells us to do in the context of suffering. Nós precisamos saber o que a Bíblia nos ensina num contexto de sofrimento. If we want to benefit from it. Se nós quisermos nos beneficiar das tribulações e sofrimentos pelos quais passamos. Now, a third part of the big picture ideas, Agora, uma terceira parte dessa ideia geral, we said trials are universal, nós dissemos que as tribulações são universais and there are all kinds of trials. e vimos que há vários tipos de provações. Something else I'd like to mention is that every religion attempts to explain suffering. Mas outra coisa que nós vamos ver é que todas as religiões oferecem uma explicação para o sofrimento. Let me go through a few of the examples. Me permita passar-lhe alguns poucos exemplos. First of all, secularism Em primeiro lugar, o secularismo or materialism. ou materialismo. These are people who believe that we've evolved. Os secularistas são pessoas que acreditam que nós evoluímos. We are a result of an unguided and random process. Eles dizem que nós somos o resultado de um processo. There's no God. Um processo que não é guiado, aleatório. You don't have a soul. Nós não teríamos, o homem não teria uma alma. You're really just a physical being. Que nós somos reduzidos simplesmente ao aspecto físico. So how do you explain suffering in that worldview? Do ponto de vista da cosmovisão secularista, como pode se explicar o sofrimento? Perhaps they would explain it as a survival of the fittest. Talvez se explique a partir daquela ideia da sobrevivência do mais forte. And how would they solve the problems? Ou como eles resolvem os seus problemas. They believe that problems are solved through things such as science. Então, eles pensam, essas pessoas, que se resolve problemas a partir da ciência, Technology, ou da tecnologia, government. ou que o governo pode prover soluções para os seus problemas. But we'll see with secularism, when you die, your consciousness is over. Mas na visão secularista, quando você morre, a sua consciência se extinguiu, Your identity ceases. a sua identidade cessou, So there's no hope. de forma que não há nenhuma esperança. What about postmodernism? Mas o que dizer sobre o pós-modernismo? Postmodernists are concerned about oppressive power. O pós-modernismo está preocupado com o poder opressor. They believe that through government we can eliminate oppression. E se acredita que por meio do governo, do Estado, pode-se abolir o sofrimento. That we can create a utopia. De que nós podemos criar uma utopia. They believe that to do so we have to overthrow power structures. E acreditam que a fim de estabelecer uma utopia tem-se de derrubar as estruturas de poder. But once again, they don't see any real purpose in suffering. Mas nessa visão pós-modernista também não há propósito no sofrimento. And of course, again, there's no real hope. There's just a hope so. E de forma que não há certeza nenhuma, até apenas meros desejos. What about Hinduism? E o que dizer sobre a religião falsa hinduísmo? Hinduism teaches reincarnation. O hinduísmo ensina a reencarnação. So with reincarnation, you live through one life,
de que por meio da encarnação, and the suffering that you're experiencing o sofrimento que você experimenta is because of something wrong you've done in your previous life. é por causa de algo errado que você fez na sua vida passada. And now you have to pay it off. E agora, nessa vida, você tem de pagar o que você fez. That's why in countries that are Hindu, É por isso que em países que praticam a religião hinduísta, they very often will not help those who are the poor and the suffering. eles não se importam em ajudar aqueles que estão na pobreza ou que estão sofrendo. Those are people that are paying off their bad deeds in a previous life. O que eles dizem é que elas são pessoas que estão pagando os pecados delas, os males que elas cometeram nas vidas passadas. And if they don't pay it off, then they're just going to have to come back and pay it off again. So you don't want to help them. De forma que se eles não pagarem as dívidas deles, contraídas nas vidas passadas, eles vão continuar vindo para pagar aquelas dívidas. Hinduism also teaches that the physical world is an illusion. O hinduísmo também ensina que o mundo físico é uma ilusão. And the goal for the Hindu is to lose your consciousness E o objetivo do hinduísmo é você se esvaziar da sua consciência, into the oneness of spirit. se tornar um espírito, Once again, then you lose your own self-awareness. de forma que você perde nessa visão a sua autoconsciência. And so when they look at suffering, E quando essas pessoas olham para o sofrimento, they look at it in a very different way than Christians do. eles enxergam o problema, as dificuldades, de uma maneira muito diferente daquela que o cristão as observa. And once again, there's no hope. E, mais uma vez, nessa visão também não há esperança. What about Buddhism? E agora, o budismo. Buddhism teaches that suffering is caused by attachment to the things of this world. O budismo ensina que o sofrimento acontece porque você está muito apegado às coisas desse mundo. It's because you want good health. É porque você quer boa saúde, You want wealth. você quer riqueza, You want the good things of the world. você quer as coisas boas desse mundo, But that you don't get them. mas você não as consegue, não as recebe. And therefore you suffer. E por isso você sofre. So what's the answer to that for the Buddhist? Então, qual é a resposta para isso do ponto de vista do budismo? You deny the craving. Você nega os seus desejos. You suppress the desire. Você suprime aquilo que você quer. And so you're not attracted to the things of the world at all. De forma que você não seja atraído pelas coisas do mundo de modo nenhum. Which is contrary to the very way that God made us. Isso é totalmente contrário à maneira como Deus nos criou. And once again, there's no survival after you die. You do not remain who you are. You lose your self-awareness. No budismo também, você não permanece quem você é depois que você morre. Você perde a sua autoconsciência. Again, no hope. E fica sem ter nenhuma esperança. Let me give two more. Animism. Me deixe falar sobre mais duas. O animismo. You find this in a lot of primitive areas like in jungles. Você acha essa falsa religião em lugares mais primitivos, como numa floresta. They believe that everything is animated by some previous person who's died and whose spirit now inhabits that thing. Eles acreditam que coisas materiais são animadas por seres espirituais. So they believe that if you're suffering, Os animistas acreditam que se você está sofrendo, it's because you have somehow offended a spirit in one of these trees. é porque você de alguma maneira ofendeu algum desses espíritos que está numa árvore, or in a rock. ou numa pedra. And so the solution to suffering E assim a solução para o sofrimento is to appease that spirit. seria apaziguar o espírito. Of course, you don't know if you have or not. Mas naturalmente você não sabe se tem ou não. And once again, there's no hope. E nisso aqui também não há nenhuma esperança. What about in Islam? E o que dizer sobre o islamismo? Islam sees suffering as a kind of punishment for sins. O islamismo vê o sofrimento como uma punição pelo pecado, As a means of purification. ou como um meio pelo qual você se purifica. But we must remember that in Islam, Mas lembre-se de que no islamismo the separation between God and man is great.
a separação entre Deus e o homem é muito grande. And we see that Allah is actually very impersonal E nós vemos que Alá, o Deus deles, é muito impessoal and detached e distanciado because, do homem. because they believe because they focus on his transcendence Porque o foco dele está na transcendência and not his immanence. e não na sua imanência. There's nothing that we have as Christians that teaches you are being conformed to God's image through the suffering. Não há no islamismo nada que ensine, como no cristianismo, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Again, very limited view of suffering. O islamismo também é uma visão muito limitada sobre o sofrimento And how to deal with it. e sobre como responder ao sofrimento. Well, even within Christianity, there are some false views. Mas até na cristandade há visões erradas sobre esse assunto. In Roman Catholicism, No catolicismo romano, por exemplo, often they conflate justification and sanctification, normalmente eles confundem justificação e santificação. so that suffering becomes part of your salvation, E assim o sofrimento se torna parte da sua salvação. that's meritorious to earn you favor before God. Que você, de maneira meritória, pelos seus méritos, consegue, angaria o favor de Deus. What about Christian science? Agora, o que dizer sobre a assim chamada ciência cristã? This is a cult, A ciência cristã é uma seita. but in Christian science, they teach that all suffering is actually an illusion. Na ciência cristã se ensina que todo sofrimento é uma ilusão. Now, that doesn't seem too hard to refute that. E não nos parece muito difícil de refutar essa mentira. My guess is that when you've suffered, you thought, this is very real. Porque, na verdade, quando você sofre, o seu sofrimento me parece muito real. But for the Christian science, the answer to suffering Mas para a ciência cristã, a resposta para o sofrimento is to convince yourself that it's not real. é se convencer de que o sofrimento não é real. You got a phone call there from the United States. What do you think? Eu recebendo uma ligação dos Estados I Unidos. didn't think it would even go through here. I didn't know how that happened. There's also called the Word of Faith movement. Mas dentre os falsos ensinos chamados de cristãos, há a palavra de fé, tem a ver com a prosperidade, a teologia da prosperidade. Yeah, I think you've seen a lot of this in South America. Eu acho que você se vê muito disso aqui na América do Sul. And they teach that suffering is not God's will. E essa visão ensina que o sofrimento não é a vontade, não é na vontade de Deus. And the solution to your suffering is just to have more faith. E eles dizem que a solução para o sofrimento é apenas ter mais fé. If you have more faith, then you will have health Se você tiver mais fé, você vai ser mais saudável, and wealth. mais rico. And so if you're suffering, the problem is with you. Então, se você estiver sofrendo, o problema é com você. Let's talk for a minute about what is the Christian view of suffering. Mas vamos ver agora qual é a visão cristã sobre o sofrimento. I actually have a list of reasons why we suffer. Na verdade, tem aqui uma lista sobre as razões pelas quais nós sofremos. This is not a list that I constructed, E foi dessa maneira que eu vou lhe passar que eu estruturei. but the author found 36 reasons in Scripture why we suffer. O autor achou 36 razões nas escrituras pelas quais nós sofremos. We won't go through all those this week. Nós não vamos tratar sobre todas elas ao longo desses próximos dias. Não We're vamos. really more focused on how do we respond. Porque o foco vai ser exatamente sobre como nós respondemos. So what does the Bible teach us about suffering? Então, o que a Bíblia nos ensina sobre sofrimento? We know, first of all, that suffering is a consequence of a rebellion. Nós vemos, em primeiro lugar, que o sofrimento é consequência da nossa rebelião. In Romans 5:12, we read, Em Romanos 5:12 nós lemos. that might be new in your notes. Do you want Yeah. to just read it? Okay.
Therefore, just as through one man sin entered the world, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, and death through sin, e pelo pecado a morte, and thus death spread to all men because all sinned. assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romans 3:10 to 12 Romanos 3, 10 a 12, teaches us, como está escrito, there is none righteous, no, not one. não há justo nenhum sequer. There's none who understands, there is none who seeks after God. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. They have all turned aside. Todos se extraviaram. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Covenant theology then teaches us, covenant theology, A teologia da aliança nos ensina o seguinte, that when one man sinned, que quando um homem peca, we all sinned in him. nós todos pecaram em Adão, quando ele pecou. And the result of that rebellion is all of us suffer. E o resultado daquela desobediência de Adão é que todos nós sofremos. But the question is that the end of the story? Mas a questão é a seguinte, será que esse é o fim da história? Ficou assim mesmo? Terminou aí? Do we have to just live with the suffering because it's our fault? Nós temos simplesmente de viver aceitando o sofrimento, porque isso tudo resulta da nossa culpa? One of the things we learn in Scripture Uma das coisas que nós aprendemos nas Escrituras is your salvation é que a sua salvação is not just a get out of hell card. não é apenas você ter sido livrado do inferno. It's not just avoiding going to hell. Não é apenas evitar ser enviado para a condenação eterna. I'm going to add two verses here that you don't have. 2 Corinthians 3, Nós 17. vamos ver mais dois versículos que não 2 estão na minha Corinthians lista. 3, 17 Segundo and aos 18. Coríntios 3, do versículo 17, segundo aos Coríntios I'm going to read that. 3, 2 Corinthians 3, 17 and 18. 17 and 18. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18, que diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. And 18 2 also. Corinthians 18 also. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. So the Bible is teaching us A Bíblia nos ensina that your salvation is not just to save you from eternal damnation, que a sua salvação não consiste em simplesmente ter sido salvo da condenação eterna, but it begins the process of God transforming you mas tem a ver também com o processo de Deus começar a transformar você, to conform you to the image of Christ. de conformar você à imagem de Cristo. We read about this as well in Romans 12, 1 and 2. Nós lemos sobre isso também em Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. We can just read the second one, 12:2. Do not be conformed to this world, Não vos conformeis com este século, 12:2, but be transformed by the renewing of your mind, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. So we're going to see, as Christians, E assim nós enxergamos como cristãos, God has a purpose in our suffering. que Deus tem um propósito nos nossos sofrimentos. His purpose is to conform us to Christ, O seu propósito é nos conformar, nos tornar como Cristo, to change us. é nos mudar, nos transformar. Another verse we can see this is in Hebrews 12, 9 through 11. Em outra passagem que nós podemos ver isso, é no texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 9 a 11. Do you want to go ahead and just read that, or you want to repeat? Okay. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Shall we not much more readily be in subjection
to the Father of spirits and live. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? But they indeed for a few days chastened us as seemed best to them. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. But he, speaking of God, for our profit, that we may be partakers of his holiness. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Now, no chastening seems to be joyful for the present, Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, but painful. mas de tristeza. Nevertheless, Ao depois, entretanto, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. So now we see as believers, E então agora nós vemos como crentes, when we come to various trials and suffering in our life, que quando nós enfrentamos por vários sofrimentos e provações em nossas vidas, we're going to see a loving, nós vamos ver um Deus amoroso, heavenly Father Pai celestial amoroso, who loves us more than we love ourselves que nos ama a nós mais do que nós amamos a nós mesmos. and desires for us more than we can desire for ourselves. E deseja para nós mais do que nós poderíamos desejar para nós mesmos. And in the process of doing that, it will be painful. E o processo pelo qual ele faz isso pode ser doloroso. I mentioned in the other worldviews Eu mencionei, entre outras cosmovisões, that they had no hope. que todas elas, nenhuma delas provia nenhuma esperança. But we're going to see as Christians, Mas nós, como cristãos, there's a purpose behind our suffering, há um propósito por trás dos nossos sofrimentos. and that gives us a hope. E isso nos dá muita esperança. Not a hope so, Não um desejo assim, talvez que aconteça, talvez, but a real hope that gives us mas uma esperança real that gives us confidence que nos dê confiança to face that trial as God would have us. para enfrentar aquelas dificuldades como Deus quer que nós as enfrentemos. Let me give you just a few more verses on hope. E deixe-lhe passar mais alguns poucos versículos sobre esperança. The book of 1 Peter Na carta de 1 Pedro, is a book about suffering. 1 Pedro é um livro sobre sofrimento. One author puts it this way. Certo autor comentou o seguinte: He describes the book of 1 Peter, esse autor descreveu a carta de 1 Pedro, that is the subject of the book, como o tema, o assunto dessa carta, as pain with a purpose. como sendo dor com propósito. We can see this in 1 Peter 1 through 9. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 9. Listen to the words of Peter, Ouça as palavras de Pedro aqui, understanding that he is speaking to a people who are suffering, entendendo que ele estava falando para pessoas que estavam sofrendo. and he's trying to help them to understand that suffering. E Pedro está tentando ajudar aquelas pessoas para quem ele escreveu a entender o sofrimento and to find hope in the context of the suffering. e a encontrar esperança no contexto do sofrimento. Let's start with verse 3. Versículo 3, 1 Pedro 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, who according to his abundant mercy e segundo a sua muita misericórdia, has begotten us to a living hope. nos regenerou para uma viva esperança. Notice what he says there, to a living hope, Observe o que ele diz aqui, para uma viva esperança, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, to an inheritance incorruptible para uma herança incorruptível, and undefiled, sem mácula, that does not fade away, inacessível, reserved in heaven for you, reservada nos céus para vós outros, who are kept by the power of God que sois guardados pelo poder de Deus, through faith for salvation, mediante a fé para a salvação, ready to be revealed in the last time. preparada para revelar-se no último tempo. Continuing, listen to what he says. Continuando, observe ao que ele diz.
In this you greatly rejoice, Nisso exultais, though now for a little while, embora no presente por breve tempo, if need be, se necessário, you have been grieved by various trials, sejais contristados por várias provações, that the genuineness of your faith, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, being much more precious than gold that perishes, muito mais precioso do que o ouro perecível, though it is tested by fire, mesmo apurado por fogo, may be found to praise, redunde em louvor, honor, glória and glory at the revelation of Jesus Christ, e honra na revelação de Jesus Cristo, whom having not seen you love, a quem não havendo visto, há mais, though now you do not see him, no qual não vendo agora, yet believing you rejoice with joy, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. inexpressible and full of glory, Indizível e cheia de glória, receiving the end of your faith the salvation of your souls. obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Another verse from 1 Peter. Outro versículo da primeira carta de Pedro, Therefore gird up the loins of your mind, 1 Pedro 1,13, por isso cingindo o vosso entendimento, be sober, sede sóbrios, and rest your hope fully upon the grace e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. sendo trazida para você na revelação de Jesus Cristo. This is a theme found in other verses in the Bible as well. Nós podemos encontrar outros versículos na Bíblia também. For example, in Romans, we read Paul, Por exemplo, em Romanos, capítulo 5, nós lemos Paulo. for whatever things were written before were written for our learning, Versículos 4 a 6. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Now may the God of patience and comfort Ora, o Deus da paciência grant you be like-minded toward one another, e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, according to Jesus Christ, segundo Jesus Cristo, that you may with one mind and one mouth para que por uma mente e um mesmo coração glorify the God, glorify the God and Father of our Lord Jesus você Christ. possa glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. It continues in Romans 15. Em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo continua: Now may the God of hope e o Deus da esperança fill you with all joy and peace vos enche de todo gozo e paz in believing, no vosso crer, that you may abound in hope para que sejais ricos de esperança by the power of the Holy Spirit. no poder do Espírito Santo. We read Paul as well in 2 Corinthians 4. Paulo ainda diz em 2 Coríntios 4, He says, knowing that he who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus, a partir do 14, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus and will present us with you. e nos apresentará convosco. For all things are for your sake, Porque todas as coisas existem por amor de vós, that grace, para que a graça, having spread through the many, multiplicando-se, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Therefore we do not lose heart, E assim nós mantemos a nossa esperança. even though our outward man is perishing, Embora o nosso homem interior esteja perecendo, yet the inward man is being renewed day by day. o homem interior está se renovando dia a dia. For our light affliction, Porque as nossas aflições, let me pause there for a moment. as nossas aflições momentâneas, me permita parar aqui. If you've read about the afflictions that Paul went through, Se você ler sobre as aflições pelas quais o apóstolo Paulo passou, including shipwrecks, incluindo naufrágios, multiple beatings where he almost died, inúmeros açoites passando pelos quais ele quase morreu, this is a stunning thought.
Isso aqui é simplesmente impressionante o que ele diz. He's calling it light affliction. Ele está chamando tudo aquilo pelo que ele passou de aflições momentâneas. And he says it's just for a moment. Ele diz, essas tribulações, essas provações se dão apenas por um momento. And that light affliction E essas aflições momentâneas is working for us está trabalhando para nós a far more exceeding and eternal weight of glory. eterno peso de glória acima de toda comparação. While we do not look at the things which are seen, Não atentando nós nas coisas que se veem, but at the things which are not seen. mas nas que se não veem. For the things which are seen are temporary, Porque as coisas que se veem são temporárias. but the things which are not seen are eternal. Mas as coisas que se não veem são eternas. Last verse from Paul, O último versículo, a última passagem de Paulo, 1 Thessalonians 4:13 and 14. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14. I don't want you to be ignorant, brethren, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes concerning those who have fallen asleep, com respeito aos que dormem, lest you sorrow as others who have no hope. para não nos entristecerdes como os demais que não têm esperança. For we believe that Jesus died and rose again. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem em Jesus, em Cristo. So what have we seen tonight? Então, o que esses versículos estão dizendo nessa noite? We've said that suffering is something that's common to all of us. Então, nós dissemos no começo que os sofrimentos são comuns a todas as pessoas. There are different kinds of suffering, Há diferentes tipos de sofrimentos. and every worldview attempts to explain it. E cada cosmovisão, cada religião quer explicar o sofrimento. As does Christianity. Assim como faz o cristianismo. But we've seen with those other worldviews Mas nós vimos com aquelas outras cosmovisões that there's little hope. que nenhuma delas oferece esperança. Tem pouquíssima esperança. Only in Christianity E que somente na fé cristã do we see the supernatural work of God nós vemos o trabalho sobrenatural de Deus in changing us em nos mudando from self-centered, do egoísmo, proud, do orgulho, ignorant ignorância, sinners pecadores, into those nos transformando who more and more resemble the Lord Jesus Christ. em pessoas que mais e mais se assemelham a Jesus Cristo. But again, the question is, how does that happen? Então a questão é a seguinte: como é que isso acontece? What are we supposed to do in the context of suffering? O que nós devemos fazer num contexto de sofrimento? One of the things we learn as being Christians Uma das coisas que nós aprendemos sendo cristãos is most of what we need to do é que muito daquilo que precisamos fazer is to study the scriptures é estudar as Escrituras and to understand what God says about our suffering, e entender o que Deus nos diz sobre sofrimento, to understand what He tells us to think about e entender o que Deus diz e pensar sobre essas coisas in the context of suffering, no contexto do sofrimento, rather than turning inward em vez de nos voltar para nós mesmos in self-pity e começar a nos autocomiserar, a nos auto-vitimizar, and anger or depression. cedendo à raiva, à depressão. The Bible calls us to Scripture Em vez de fazer isso, a Bíblia nos chama para si mesma. Nós devemos ir às Escrituras. that teaches us how to think about the suffering. As Escrituras que nos ensinam o que pensar sobre o sofrimento. So this is what we'll do over the next few lessons. Então, e isso que passa a dizer é o que nós vamos ver nas próximas palestras. Tomorrow night we'll talk about what the Bible says we need to know about God in the context of our suffering. Amanhã à noite nós vamos ver o que nós precisamos saber sobre Deus no contexto do nosso sofrimento. It's very important that we fill our minds with truth. É muitíssimo importante que nós enchamos as nossas mentes com a verdade da palavra de Deus. The very nature of sin A natureza mesma do pecado is to lie, é mentir, to believe a lie,
é acreditar em mentiras, to deceive yourself. é nos enganar nós mesmos. And so the Holy Spirit must open up His Word Então, o Espírito Santo, ao abrir a sua palavra, and teach us truth, nos ensina verdade, a verdade. things that we need to know about God, Verdades que nós devemos saber sobre Deus, that will help us process the suffering que vão nos ajudar a processar o sofrimento in a way that will be most beneficial. de uma maneira que nós possamos nos beneficiar dessas verdades. So the next lesson will be what we need to know about God, Então, a próxima lição, a próxima palestra vai ser sobre o que nós precisamos saber sobre Deus. the third lesson will be what we need to know about Jesus, A terceira palestra, a terceira lição será sobre o que nós precisamos saber sobre Jesus. the fourth lesson is what we need to know about ourselves, A quarta palestra vai ser sobre o que nós precisamos saber sobre nós mesmos. and then the fifth lesson will be what not to do. E a quinta e última palestra vai ser sobre o que nós não devemos fazer. We're going to see Nós vamos ver how important it is quão importante é that we fill our minds with truth about God, Jesus, and ourselves. que nós enchemos as nossas mentes de verdade sobre Deus, sobre Cristo e sobre nós mesmos. So let me conclude Então, permita-me concluir, by just saying this is what we're not going to do. dizendo, isso é o que nós não vamos fazer. We're not here to talk about the existence of a good God and the existence of suffering. Então, nós não estamos aqui só para falar sobre a existência de um Deus bom e da existência do sofrimento. In theological circles, this is described as a theodicy. Nos meios teológicos, isso é o que se chama de teodiceia. That is, how do you make sense of a God who is real and who is loving, A teodiceia tenta explicar como o Deus que é amor and yet allows us to suffer? permite que nós soframos. That's not what we're going to do. Não é sobre isso que nós vamos tratar. There is an apologetic that Scripture has, As escrituras têm um tom apologético, but again, that's not our goal for this weekend. mas esse não é o nosso objetivo nesses próximos dias. But I do understand E eu entendo that suffering is one of the most difficult things that we can face. que o sofrimento é uma das coisas mais difíceis que nós podemos enfrentar. And so I hope to bring very practical lessons Então eu espero lhe passar ensinamentos muito práticos sobre esse assunto to help you, para ajudar você, as many of these truths have helped me, assim como tanto quanto essas verdades me ajudaram. walk through our suffering Passar pelo sofrimento with purpose, com um propósito, with hope, com esperança and with the truth of God's Word. e com a verdade da palavra de Deus. Amen. Amém. Do you want me to pray? Yeah. Okay. Let's pray. Father, I thank you so much for these brothers and sisters here this evening. Senhor, nós te agradecemos por esses irmãos e irmãs aqui nesta noite. And I certainly do not come here Nós certamente não viemos aqui believing that I have all the answers. acreditando que eu tenha todas as respostas, But I do pray mas nós oramos that you will use the truths from your Word que tu uses as verdades extraídas da tua palavra to encourage them para encorajar a cada pessoa aqui, as you have encouraged me. como tu me encorajaste. Help them to take these truths Ajude-os, ó Deus, a tomar essas verdades and apply them to their lives e aplicá-las às suas vidas, so they might walk more closely with Christ, de modo que possam andar mais intimamente com Cristo, with purpose and hope. com propósito e esperança. And we thank you in Jesus' name. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amen. Amém. Let's see what time.